Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 11, e nós leremos do versículo 28 ao versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Esse é o apelo que Jesus Cristo faz aqui no capítulo 11 de Mateus. Os que estão cansados e sobrecarregados são bem-vindos. Venham a mim e encontrarão descanso. É o que o Senhor nos orienta. É o que o Senhor fala àqueles que se encontram assim. Naquele momento, naquela época, quando Jesus estava falando isso, imagino que a sua plateia, grande parte dela, se encontrava sobrecarregada e cansada do jugo do qual ele está falando aqui. Mas também hoje, quando ele fala isso para nós, ele encontra em nós ouvintes que também estão cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados de jugos diversos. Nem sempre o mesmo jugo do qual ele fala aqui. O mesmo fardo que estes levavam. Mas nós também levamos fardos, nós também levamos jugo. Nós encontramos hoje muitos de nós frequentemente cansados, não é? Como é o fim do dia para você? Não é aquele, acabou, não é? Como é o início da semana para você? Como é a forma com a qual você lida com os seus afazeres? Como tem sido isso na sua vida? Como tem sido os seus dias? Você tem encontrado descanso? Você tem estado o tempo todo cansado? Como tem sido quando você está num período em que você não está trabalhando? Você consegue pensar em outra coisa? Ou você está pensando no trabalho? Você está envolvido em atividades 1000 ao mesmo tempo em que você deveria estar descansando? Como é o momento no qual você deve dormir? Você fecha o olho e dorme? Ou você fica com a cabeça atribulada? Ou você precisa dar uma distraída? Essas coisas, esse cansaço é um mal do nosso tempo. Nós vivemos cansados. Já falei para os irmãos na mensagem que pregamos sobre ansiedade, que é uma coisa que pega mal a gente dizer que está tranquilo, não é? Alguém te encontra e fala, e aí, como é que você está? A resposta não é mais, estou bem. A resposta é, correria, não é? Correria. Você não pode falar, estou tranquilo, está de boa. Não pode. Porque isso significa que você não está agindo no ritmo do mundo. O ritmo do mundo é, se esgote. Esteja cansado, faça tudo até você não aguentar mais. Até você não aguentar mais. E não só isso, um tempo como o nosso, de crise econômica, de dificuldades, de desemprego ainda grande, nós nos submetemos às vezes a ritmos de trabalho por causa de uma exigência que pode se fazer nesse momento. Precisamos tanto do nosso emprego, falta tanto emprego, que aceitamos trabalhar mais do que deveríamos, aceitamos nos cansar mais, aceitamos ir além e nos fadigar para além do que aguentamos, porque precisamos desse trabalho, precisamos desse dinheiro, precisamos desse sustento. Então podemos fazer isso, e fazemos, e vamos além. E aí a gente vê doenças do nosso tempo, que são doenças de esgotamento, não é? A chamada síndrome de burnout, que é o queimar até o fim, o burnout. É como se você acabasse com uma vela, o seu fogo, a sua energia é esgotada, e você queima até o final, o seu pavio se esvai. E você fica numa situação de esgotamento completo. Isso é um mal do nosso tempo.
Temos visto isso encontrando todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. Profissionais de todas as áreas e pessoas que sofrem burnout em outras áreas, que não nas áreas profissionais. Mães que estão estafadas. Nós encontramos esse cansaço nos nossos dias. E por que isso? O que a gente tira desse texto no qual o Senhor Jesus Cristo fala que nós devemos ir se estamos cansados e sobrecarregados? O que a gente aprende desse texto? Então nós vamos olhar para esse texto hoje com essa preocupação do cansaço e vamos olhar para encontrar nele descanso. E nós vamos, lendo nesse texto, nos focar em 3 coisas: no significado do descanso, na perversão do descanso e na realidade do descanso. Tá bom? Significado do descanso, a perversão do descanso e a realidade do descanso. São essas 3 coisas que nós vamos olhar nesse texto, que nós vamos olhar na palavra de Deus. Vamos olhar primeiro sobre o significado do descanso. O descanso é uma coisa muito importante na Escritura. Muito, muito, muito importante. Muito importante. É tão importante que o próprio Senhor, nosso Deus, descansou. Não é? Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículos 2 e 3, diz que o Senhor, quando terminou toda a sua obra, descansou. Ele criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansou. É um texto que chega até a ser um pouco constrangedor para a gente, não é? Como é que você entende isso? Como é que é um Deus que descansa? Um Deus que descansa? Coisa estranha. Ele é todo poderoso, ele que fez todas as coisas, ele fez as coisas pelo que a gente lê na Bíblia só falando. Que trabalho é esse que deixou ele cansado para ele descansar? Mas existe uma mensagem muito original da Escritura, em Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3, do qual depende muito da nossa visão de mundo, inclusive. Um Deus que descansa é um Deus que anuncia que ele está separado das coisas que ele criou. Entenda isso. Em todas as religiões antigas, os deuses estavam atrelados às forças da natureza. Um deus do vento estava atrelado ao vento. Um deus do sol estava atrelado ao sol. Você não tinha os deuses separados das forças da natureza. Então os deuses estavam em constante trabalho, em todas as religiões antigas. Um deus do sol, todos os dias, nascia e se punha. Andava por todo o céu e se punha do outro lado. Um deus dos ventos, todo dia estava soprando. Os deuses dos mares, todo dia estava fazendo onda. Os deuses estavam o tempo todo trabalhando para as coisas acontecerem. Se um deus resolvesse não trabalhar, aquele elemento da natureza não funcionaria. Como alguns mitos contam assim. Um mito grego, por exemplo, que diz da deusa da fertilidade, que num momento de muita tristeza resolveu não trabalhar mais. E aí todo o planeta Terra ficou por um inverno muito prolongado, porque nada mais nascia. Era assim que se pensavam as religiões antigas. Mas a religião judaica, da qual veio esse texto de Gênesis capítulo 2, diz que Deus criou todas as coisas e descansou. E o mundo parou? Não. Da mesma maneira que nos outros dias teve tarde e noite, noite e manhã, no 7º dia também teve. Porque tudo que ele mandou fazer continua acontecendo. Isso nos ensina que Deus é Deus e as coisas são as coisas. Deus está separado das coisas. Deus não é uma árvore para eu ir lá e adorar a árvore. Deus não é um vento para eu adorar o vento. Deus não é a chuva para eu fazer uma dança da chuva e para que chova. Deus é o Senhor de todas essas coisas, está separado de todas essas coisas, porque quando ele descansou, todas as coisas continuaram funcionando, porque elas funcionam em obediência à lei do Senhor, dada pela sua própria palavra. Ele mandou e as coisas aconteceram, e elas continuam acontecendo. Por isso também, e a gente às vezes não percebe isso na nossa vida, por isso também a fé cristã e a fé judaica puderam continuar mesmo com o desenvolvimento da ciência. Todos esses deuses atrelados à natureza, quando a ciência se desenvolveu, as religiões morreram. Você não vê ninguém assim adorando os deuses gregos antigos. Você não vê uma igreja assim, essa igreja dedicada ao louvor ao deus Apolo. Você não vê isso, né? Não conheço, tem aqui em Nova Odessa, não tem. Essa igreja aqui, dos deuses egípcios, essa igreja é uma igreja dedicada, esse templo é um templo dedicado à deusa Ísis ou a deus Osíris. Não tem.
Por quê? Porque quando a ciência se desenvolveu, percebeu que o sol não era um Deus, era um sol. Que o vento não era um Deus, era o vento. Que o mar não era um Deus, era o mar. Os rios também. E que eles seguem leis, e que eles funcionam por leis. Essas leis de um Deus que não está atrelado aos elementos da natureza. Então a ciência se desenvolveu e não tirou Deus do seu trono. Deus continua sendo Deus. Você pode ser cientista, pode estudar tudo e Deus continua sendo Deus. Você não está mexendo com nenhuma divindade quando está lá estudando uma plantinha, quando lá está fazendo alguma coisa, não está. Porque Deus está separado dessas coisas. O descanso de Deus mostra que Deus é Deus e as coisas são as coisas. Descanso é muito importante na Bíblia, porque o nosso próprio monoteísmo, a nossa própria fé em um único Deus está atrelado ao fato de que Deus descansou. Deus descansou. Bom, mas não para por aí. Porque o fato de Deus ter descansado também nos fala que nós devemos descansar. Lá em Êxodo, no capítulo 20, quando fala dos 10 mandamentos e diz para nós lembrarmos o sábado para nos santificarmos, para nós guardarmos o sábado, diz lá que Deus descansou no 7º dia e nós também devíamos descansar, lá no versículo 11 de Êxodo 20. Então o nosso descanso sabático, ordenado na Escritura, é um descanso que espelha o descanso de Deus. E a gente vê uns exemplos disso na Escritura. Por exemplo, no sábado você não podia fazer nada, mas não só você. Você não podia fazer nada, os seus animais não podiam trabalhar, os seus servos, os seus escravos, se você tivesse escravo, não podia trabalhar, os estrangeiros que vivessem no meio do povo não podiam trabalhar, ninguém ia trabalhar no sábado. Ninguém ia trabalhar. Ia todo mundo descansar. Aí você fala, peraí, se todo mundo descansar, a gente vai ter um problema, porque o meu descanso depende que outro esteja trabalhando para eu poder descansar. Mas o mandamento era esse. Todo mundo ia descansar. Quando o povo saiu pelo deserto para ir para a terra prometida, saiu do Egito pelo deserto, e aí o Senhor resolveu alimentar o povo com maná, aquela comida misteriosa que caía do céu, a gente não sabe o que é, mas caía do céu e o povo comia. O Senhor disse o seguinte, cada um pegue apenas o que vai comer no dia. Todos os dias vai cair maná. Você vai lá, pega e come. Não pega para 2 dias, porque no dia seguinte vai cair também. Agora, na sexta, vocês, no penúltimo dia da semana, não tinha sexta, não era desse jeito, né? Mas no penúltimo dia da semana, vocês peguem para 2 dias, porque no sábado não vai cair. No sábado não vai cair, você vai descansar. Então você pega para 2 dias para comer em casa. O que aconteceu? O povo saiu no primeiro dia e pegou para quantos dias? Para quantos desce? Comeu tudo de um dia, no dia seguinte, deu bicho. Não dava para comer. Chegou no penúltimo dia, o povo saiu, resolveu pegar para um dia só? Não. Resolveu pegar para 2 dias? Pegou para 2 dias, levou para casa. Mas no outro dia, no sábado, não tinha dado bicho que tinha ficado, e eles saíram de novo para pegar. E quando chegaram lá, o que tinha? Nada, não caiu maná. Era para eles descansarem, não era para eles trabalharem. O Senhor estava ensinando que o descanso nos mostra que nós devemos confiar nele. É nele que nós confiamos. Nós podemos descansar porque é Ele que cuida de todas as coisas. Nós podemos descansar porque é Ele que nos sustenta. Como que a gente entende isso na nossa vida? O Senhor descansou no 7º dia e isso mostra que Ele é Deus e as coisas são as coisas. Nós somos ensinados a descansar para no nosso descanso santificar aquele dia e nos lembrar de que Deus é Deus e as coisas são as coisas. Porque senão nós vamos perverter o descanso do sábado. E aí nós não vamos descansar. E nós vamos pegar as coisas e transformá-las em Deus. É isso que acontece. Você glorifica a Deus quando você vai trabalhar? Glorifica. Você glorifica a Deus quando você é honesto no seu negócio? Sim, glorifica. Você glorifica a Deus quando você trabalha com afinco e recebe desse trabalho um pagamento justo e que com ele você você age como uma pessoa generosa. Deus é glorificado nisso? É glorificado nisso. Então, em tudo isso, Deus é louvado? Ele é louvado. Então, não preciso ir na igreja louvar? Se você não tiver o seu tempo de descanso, no qual você se encontra devocionalmente com Deus, em breve, a glória que você dá a Deus no seu trabalho será a glória dada a si mesmo a partir do trabalho. Será uma autoexaltação. Isso vai acontecer. Porque esse encontro com Deus que descansou no sábado
e que nós também descansamos, esse encontro com Deus que não é um Deus atrelado às coisas, esse encontro com Deus para além das coisas do cotidiano, nos lembra que essa vida não é a respeito desse mundo, que essa vida é a respeito de Deus. Nós precisamos descansar para colocar as coisas no lugar certo. Nós precisamos descansar. Então o significado do descanso é esse. É nos lembrar que Deus é Deus e as coisas são as coisas. Descanse. Descanse de tudo que está tomando o lugar de Deus na sua vida. Descanse. Descanse. E nesse descanso você encontra Deus. Nesse descanso você coloca as coisas na perspectiva de Deus. E aí você vai poder agir descansado, sem cansar e com a força de Deus. O significado do descanso é esse. E o judeu sabia disso. Tanto que ele seguia isso com muito afinco. Ele seguia muito isso. Ele seguia tanto, que no sábado eles não podiam fazer nada. Absolutamente nada. Nada. Tinha quantos passos eles podiam andar no sábado? Não podia acender fogo no sábado. A lei não deixava. Não podia colher nada, não podia... eles vão depois perguntar sobre cura. Não podia fazer nada, absolutamente no sábado. Era dia de descansar. Era dia de parar. Mas isso era algo tão sério que aconteceu nisso uma perversão. Uma perversão. Por quê? Eles começaram a tomar o descanso sabático como uma obra. É para eles descansarem das obras, mas eles começaram a tomar o descanso como uma obra. E essa é a perversão do descanso, que a gente vê no texto seguinte, aí no capítulo 12. O Senhor Jesus Cristo está passando com os seus discípulos no sábado por lavouras de cereal, e ele vai com os seus discípulos e começa a colher espigas para comer. A lei permitia que isso acontecesse, não era roubo. Eles poderiam colher, era já uma coisa que estava na conta do produtor, que famintos, viajantes, peregrinos pudessem passar pela plantação e pegar do que ficava na borda, do que caía no chão, para poder comer, mas só podia pegar o que tinha na mão. Não podia levar um saco para encher, não. Tinha que só pegar para comer, para matar a fome naquele momento. E o Senhor Jesus Cristo fez isso com os discípulos, mas era sábado. E aí os judeus que estavam ao redor falaram, opa, peraí, não pode, está errado. Está errado. Depois o Senhor cura um homem no sábado. E eles se perguntam, mas pode curar no sábado? Pode curar no sábado? A perversão do sábado. A perversão do sábado. É disso que o Senhor Jesus Cristo fala quando ele diz de um jugo que deixa as pessoas sobrecarregadas. As pessoas estavam sobrecarregadas de tantos mandamentos que aqueles doutores da lei, aqueles mestres, estavam impondo sobre elas. Era muito difícil. Tudo você tinha que tomar cuidado, tudo você tinha que olhar, tudo você tinha que cumprir, tudo que você tinha uma regra, você tinha uma disciplina muito rígida sobre a sua vida. E até o descanso era disciplinado, até o descanso tinha regra. Tudo era muito regrado, e não só regras que estavam na lei, regras para além da lei que os mestres colocavam para que o povo seguia. Essa linguagem que Jesus Cristo usa, do jugo, não foi ele que inventou. Essa era uma palavra já dita entre os rabinos. Os rabinos falavam que você precisava levar sobre si o jugo do reino de Deus, e depois você precisava levar sobre si o jugo da lei. Primeiro jugo do reino de Deus, que era uma submissão a Deus. E porque você se submete a Deus, você então leva o jugo da lei e você começa a cumprir as obras. Só que na prática, o que acontecia? Vocês precisam seguir essas regras uma por uma, senão ai de vocês. Fica aqui. O tempo todo mundo vigiando e olhando para ver se estava alguém descumprindo a lei do sábado. Descansa! Descansa, menino! Adianta isso? Mamães, adianta chegar assim para o menino e falar, dorme agora, hein? E ele dorme na hora? É assim, Maria, que acontece? Né? Ia ser fácil, hein, Maria? Um botãozinho, né? Vocês viram que o Lucas e o Mateus estão aí hoje? Depois vocês vão lá dar um oizinho para eles. Um desligou, né? Um desligou. Foi com a canção suave que o Wagner cantou hoje, ele deu uma dormidinha. Mas, veja, até o descanso virou uma obra. Até o descanso virou uma obra.
Esse jugo pesadíssimo que as pessoas carregavam, e até o descanso tinha sido pervertido. Para esses, o que o Senhor Jesus Cristo fala? Ele diz, eu sou maior que o sábado. Ele fala, por exemplo, olha, se você tiver uma ovelha que cai num buraco no sábado, você não vai tirar essa ovelha do buraco? Como é que eu não posso fazer o bem para uma pessoa? Quer dizer, o sábado é um dia que você pode fazer o bem para uma ovelha, mas você não pode fazer o bem para uma pessoa. Vocês estão falando da lei, mas você não vê que o próprio Davi comeu do pão do templo no momento de fome? E por que vocês estão colocando a lei em cima dos homens, como se os homens vivessem para a lei? E lá em Marcos, essa é a mesma passagem, mas dita lá em Marcos capítulo 2, o Senhor Jesus Cristo diz, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O descanso foi feito para o homem, não o homem para cumprir o descanso como se ele fosse uma regra, como se ele fosse mais uma obra. Eu sou maior que o sábado, portanto os que são cansados e sobrecarregados, venham a mim. O jugo pesado da lei tornava as pessoas cansadas e sobrecarregadas. A gente faz isso às vezes com a igreja, hein? A gente faz isso às vezes com a igreja. A gente quer que a igreja seja um jugo de obras no qual nós exaltamos a Deus e assim nós cumprimos uma meta, nós batemos uma meta. Nós muitas vezes temos um olhar bastante farisaico a respeito do trabalho na igreja. Nós temos um olhar bastante farisaico. E isso é não entender o descanso de Cristo. Isso é querer dar a si mesmo a garantia do descanso eterno conquistado por obras da religião. Quando em Cristo já recebemos um descanso que é eterno. Nós transformamos, às vezes, ministérios, trabalhos, ações, nós os escravizamos. Nós vivemos, às vezes, esse burnout na igreja. Pastores estão passando por isso, como eu falei. Muitas vezes porque nós transformamos o descanso que era um descanso para relacionamento com Deus numa obra na qual a gente precisa produzir alguma coisa. Produzir. Eu dou graças a Deus pelos irmãos que tocam e que cantam no louvor aqui. Eles chegam no domingo, de tarde, começam a passar, começam a fazer todo o trabalho, mas eu dou graças a Deus por eles. Vocês gostam de ter o louvor e de poder cantar, e de poder ter banda, sempre tem banda, não é? Mas o Senhor deu uma sabedoria para o nosso líder, que é o Carlão, de respeitar o descanso das pessoas. E quando alguém não pode, quando alguém não está bem, fala, Carlão, não posso hoje. Hoje eu estou cansado, hoje eu preciso. Tá bom. O Senhor tem suprido ou não tem, Carlão? Tem. A obra é dele, gente. Ele não botou essa obra para escravizar a gente. Ele não botou essa obra para nos secar. Ele botou para nós servirmos. E nesse serviço nós temos um relacionamento com Ele. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu tenho também essa postura, queridos. Quando um irmão de algum ministério, algum líder chega e fala, pastor, não está dando, eu preciso... Tudo bem. Não é para nós termos a nossa saúde destruída ou os nossos relacionamentos familiares enfraquecidos porque era para a gente estar em casa e a gente está o tempo todo na igreja. Não é. Cuidado. Não vamos transformar a religião de um Deus que descansou numa religião na qual nós somos escravos, esgotados de uma agenda. Nós não somos isso. É assim que o jugo fica pesado. Mas note que o Senhor Jesus Cristo não diz, venha para mim e largue o jugo que não tem jugo nenhum comigo. O que ele diz, venha, vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem um jugo e tem um fardo. Porque existe na Bíblia uma outra história que se assemelha muito à nossa, que é de alguém que tenta viver sem jugo nenhum. Alguém que tenta dar sentido para a vida sem a lei. Alguém do Antigo Testamento. E é a história que está contada lá em Eclesiastes. Se você ler Eclesiastes, você vai ver que Eclesiastes não fica levantando a lei. Por que eu tenho que viver assim? Como eu tenho que viver? Não, a lei fala isso, Moisés disse isso. Não tem isso lá em Eclesiastes.
Ele tenta encontrar uma maneira de viver com base na própria sabedoria. Então ele começa a estudar, ele começa a olhar a vida, e diz lá o texto, né, que ele olha para todas as coisas debaixo do sol, para tentar entender com sabedoria. E aí ele tenta dar sentido para a vida dele como? Ele tenta dar sentido para a vida dele na própria sabedoria. Vou estudar mais, vou aprender mais. E aí ele descobre o quê? Que isso era inútil. Vaidade de vaidade. Ravel, Ravelim. E aí ele não adianta. Quanto mais eu estudo, mais eu sei, mais triste, mais cansado eu fico. Então ele resolve que ele vai viver assim, vai viver para curtir. Eu vou viver para curtir. Eu vou curtir. Isso é que é bom, isso é que é importante. E o que acontece? Ele chega à conclusão que aquilo é loucura. É loucura. Eu estou vivendo uma loucura quando eu me entrego só para os meus prazeres. Isso não adianta nada. Tadinho. Então, ele já foi atrás da sabedoria, viu que viver para buscar sabedoria não adianta. Ele já foi atrás do prazer e viu que viver para o prazer não adianta. Mas aí ele busca mais uma coisa, o trabalho. Então eu vou trabalhar bastante, vou enriquecer. E aí ele chega à conclusão do quê? Também não adianta, porque ele ia juntar um monte de riqueza e aquilo ia ficar para quem? E tudo, ao final de tudo, ele fala, isso é vaidade de vaidade. Isso é uma brisa soprada. Ravel, Ravelim. Ravel é uma palavra que significa brisa. É uma brisa soprada. Por isso que ele chega à conclusão. Todas essas coisas são correr atrás do vento. Viver uma vida sem o jugo de Cristo é correr atrás do vento. Presta atenção. Se você tira o sentido transcendental de Jesus da sua vida, de que a vida é sobre Deus, que não está confundido com as coisas, Deus é Deus e as coisas são as coisas. Se você tira isso da sua vida, o que vai sobrar? Você vai viver essa vida centrada no quê? Você vai substituir Deus por outra coisa. E essa outra coisa vai te escravizar. Ela vai se tornar um jugo para você. E isso tem acontecido nos nossos dias. Tem acontecido muito. A nossa sociedade é uma sociedade de uma vida bastante liberal, de uma vida bastante, expansiva. Nós não temos muitas regras. Todas as regras, elas estão submetidas ao nosso próprio julgamento. Vamos ver se essa regra faz sentido ou não. E o que acontece? Sem o jugo, as pessoas passam a querer fazer o sentido da sua própria vida. E elas começam a ser escravizadas por tantas outras coisas. No trabalho a gente vê isso. O trabalho hoje, ele já é pensado de uma forma de ser menos restritivo, de ter um controle menos de disciplina, não é? O pessoal que trabalha em empresa aí sabe. Então você pode ter uma flexibilidade maior no horário, você pode ter um ambiente de trabalho mais aberto, você pode ter um relacionamento mais aberto com as pessoas da sua equipe, com o seu chefe, né? Você pode. Tudo isso você pode. Você pode trabalhar de casa, você pode trabalhar em casa, aí você vai e trabalha em casa. E o que acontece nisso tudo? As pessoas estão mais ou menos cansadas. Mais cansadas, porque elas começaram a perceber que mesmo sem regras do trabalho, elas começam a se explorar e a buscar elas atingirem cada vez mais, porque não tem ninguém para dizer para elas, para! E elas vão cada vez mais. Não, eu tenho que ir, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer, eu tenho que bater, eu tenho que encontrar, eu tenho que alcançar. As pessoas estão se esgotando. E ninguém fala, você tem que fazer isso até aqui. Não fez, tchau. Não deu. E a gente vai vivendo um ciclo de autoexploração, porque a gente tirou Jesus Cristo como nosso Senhor, e o Senhor agora é a gente mesmo e é onde a gente quer chegar. E esse lugar onde a gente quer chegar passa a ser o que nos escraviza. E eu vou dizer uma coisa para você sempre quer chegar mais à frente. Você nunca quer chegar onde você está. Sempre, em qualquer assunto. Seu objetivo é juntar R$1 milhão. Quando você tiver 1 milhão, você vai querer juntar 10 milhões. Seu objetivo é chegar numa determinada posição no trabalho. Quando você chegar, você vai querer chegar numa outra. Tudo o que você colocar como objetivo da sua vida vai te escravizar, porque ele vai tomar o lugar de Deus.
E quando ele tomar o lugar de Deus, ele vai te consumir até o final. Ele vai te consumir até o final. Por isso que Jesus Cristo não fala, deixa esse jugo e vive sem jugo. Ele fala, não, deixa esse jugo. E venha a mim e tome sobre si o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque qual é o jugo de Jesus Cristo? Qual é o jugo de Jesus? Jugo é uma coisa que você colocava no animal para facilitar ele carregar a carga, para ficar mais fácil dele carregar a carga. Mas ele significava também que ele estava cumprindo uma obediência a alguém, porque ele estava sendo colocado no jugo para cumprir uma ação. Essa palavra do jugo era a palavra que os rabinos usavam, que Jesus está usando também. O jugo de Jesus é o jugo, sim, da submissão a ele, mas é o jugo de nós encontrarmos de novo aquela relação do descanso que está lá no Antigo Testamento. Aquela relação de Adão que trabalhava no Éden, mas enquanto trabalhava no Éden, também descansava e também se encontrava com Deus e também tinha um relacionamento com Deus. O jugo é entender quem nós somos e quem Deus é. Que Deus é Deus e as coisas são as coisas. E quando as coisas dão errado, Deus continua sendo Deus. E quando as coisas dão certo, eu não me dedico a elas como se elas fossem meu Deus, porque Deus continua sendo meu Deus. E eu começo a olhar para as coisas com uma visão equilibrada. Eu olho para elas com uma visão equilibrada. Eu faço para a glória de Deus, na medida de que o Senhor é glorificado nisso, e não na medida de que eu estou sendo esmagado por um jugo alheio. E como que nós descansamos em Jesus Cristo? Como nós tomamos esse jugo e encontramos descanso nele? O próprio Senhor Jesus Cristo fala sobre isso. Essa é a realidade do descanso. É aquela que está sendo dita ali a partir do versículo 28, como nós vimos, não é? E ela está resumida em 3 verbos. 3 verbos que o Senhor Jesus Cristo coloca e que falam da realidade do descanso para nós. Presta atenção que esses 3 verbos vão orientar a sua vida, a sua relação com o descanso e com o cansaço. 3 verbos. Primeiro verbo, venham a mim. Venham. Primeiro verbo, venham. Como é que eu lido com o cansaço do dia a dia? E como é que eu consigo descansar em Jesus Cristo, tendo o jugo suave dele sobre a minha vida? Venha. Primeiro verbo. O que é ir a Jesus Cristo? Ir a Jesus Cristo é isso mesmo, é ir a Jesus Cristo. Essas pessoas que iam ao encontro de Jesus, elas iam fazer o quê com Jesus? Elas iam ouvir o Mestre. Elas iam se encontrar com Ele. Elas iam andar com Ele. Mas você precisa ir a Ele. Há muitas técnicas de você acertar a sua agenda. E você vai encontrar aplicativos para o seu celular que ajudam você a ser muito eficiente. E nesses aplicativos até vai ter lá um descanso, horário de descanso. Bota lá, descansa. Sono, e você vai pôr. E o que é muito engraçado é que essa também é uma perversão do descanso. Porque você não descansa porque Deus descansou. Você descansa para você estar menos cansado para poder produzir mais no outro dia. Até esse descanso está pervertido. Mas você vai encontrar lá. Mas esse descanso não encontra o propósito final do descanso, que é estar em comunhão com Deus. Esse descanso não encontra. Essa maneira de organizar a agenda pode te ajudar com muitas coisas e é útil, mas se você não vai a Jesus Cristo, você não vai colocar as coisas em perspectiva para encontrar a plenitude do descanso em Deus. Vá a Jesus Cristo. O que é ir a Jesus Cristo? É se encontrar com Ele em devoção. Você precisa se encontrar com Jesus Cristo em devoção. Você precisa tirar um tempo e você se encontrar com Ele. Por quê? Porque assim você vai ser melhor para fazer outras coisas? Não, porque toda a vida é sobre isso. É o contrário. Toda a vida é sobre isso. Toda a vida é sobre adorar a Deus. Toda a vida é sobre dar glória a Deus. Então, se encontre com Deus, adore a Deus. Quem não está fazendo isso, está fazendo todas as outras coisas inutilmente, está correndo atrás do vento. Qual é o lugar de Jesus Cristo na sua vida? Quando você tem ido até Ele? Há um livro que chama Ocupado Demais para Deixar de Orar. Parece uma contradição, né? É ocupado demais para orar, ou pouco ocupado menos para deixar de orar. Não. Ocupado demais, por isso eu preciso orar.
Porque senão as ocupações tomam o lugar de Deus na minha vida. E a vida é sobre Deus, não é sobre as ocupações. Deus é Deus, as coisas são as coisas. Eu preciso me voltar para Deus. Venha a mim, Jesus Cristo está falando. Venha a mim, vá a Jesus Cristo. Ouça a voz de Jesus Cristo. Há um cântico, um hino que é cantado, não sei onde é cantado, não sei quem canta, mas é um hino que diz assim: que tempo já faz que falaste com Deus? Que tempo já faz que já foste em oração? Nós estamos muito cansados porque estamos correndo atrás do vento. O próprio autor de Eclesiastes, quando ele chega no final do livro, ele fala assim: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Trabalha. Mas não trabalha por trabalhar, ou não trabalha para juntar dinheiro, trabalha para viver. Trabalha para viver. Viva a vida. Viva a vida. Experimente a vida com a sua mulher, ele fala, né? Com a mulher da sua mocidade. Experimenta. Desfruta da vida. Desfruta da vida. Mas, ele diz também, lembre-se do Senhor no dia da sua mocidade. Então, o descanso real é esse descanso no qual nós encontramos Deus também no descanso. E vamos a Cristo no descanso. Eclesiastes, Provérbios falam dessas coisas, de nós descansarmos, de nós vivermos, de nós comermos, de bebermos o vinho, fala lá em Eclesiastes, de nos alegrarmos com a mulher da mocidade. Eles dão essa palavra de sabedoria. Aí você chega no Novo Testamento e você não acha muito isso. Uma vez eu conversei com meu amigo, o pastor Alexandre, que eu sempre cito aqui, e aí falei para ele: olha, é estranho, né? Porque essa é uma ênfase da sabedoria do Antigo Testamento, mas a gente não vê isso no Novo Testamento. O Novo Testamento tem um senso de urgência. Jesus está voltando, prega o evangelho, faz. Ele não está falando disso. Descansa, usufrui da vida com a mulher da sua mocidade, bebe o teu vinho, se alegra. Ele não fala essas coisas. E aí esse meu amigo, o pastor Alexandre Melhoranza, diz assim: o Novo Testamento fala isso. Cada vez que Jesus Cristo sentava com seus apóstolos para comer, cada vez que ele parava para descansar, cada vez que orava. Esse ensinamento não é uma regra. Esse ensinamento é o descanso de Cristo mesmo. Ele nos ensinou fazendo. E como nós aprendemos? Fazendo. Descansa. Mas descansa indo a Cristo. Tenha um lugar de devoção. Se encontre com Cristo. E assim, os seus momentos de alegria e de prazer são momentos feitos em Jesus Cristo. Feitos em Jesus Cristo. Quando você tem um momento muito legal, quando você tem um encontro muito bom, quando você tem um dia muito gostoso, em que você se alegrou muito, você agradece a Deus: Senhor, era o Senhor que estava lá comigo. Era o Senhor que estava lá comigo. Mas você só vai ter essa noção se você for a Cristo. Se você andar com Cristo. Se você está na companhia de Cristo. Então, o primeiro verbo, venha a mim. Venha a mim. Segundo verbo, está ali. No versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. O que é isso? Reconheça que Jesus Cristo é a autoridade, o jugo é dele. Então você está submetido a ele. Vá a ele, mas quando você vai nele, você encontra em Cristo aquele que é a autoridade. Porque tem muita gente indo a Cristo porque está cansada, porque está sobrecarregada, porque não tem alcançado no seu trabalho o que ela queria alcançar. E ela vai a Cristo para quê? Para que Cristo seja um parceiro de trabalho dele. Senhor, os meus negócios não estão indo bem, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Faz alguma coisa para quê? Para eles irem bem. E vão a Jesus não como Senhor, mas como um contratado. Acertam com Jesus um salário. Senhor, 10% de todos os meus ganhos vai para você. Então você vai lá e faz o meu negócio dar certo. Eu não vou nem falar sobre a distorção teológica que isso é, porque os irmãos já sabem disso. Eu vou falar sobre como isso é inútil para que essas pessoas encontrem descanso. Porque quando as coisas vão bem, elas vão falar: Jesus é bom mesmo, né? Mas quando as coisas vão mal, elas estão desesperadas, porque nem Jesus resolveu. Mas aquele que sabe que o jugo é de Cristo e que Cristo é a autoridade, fala: indo tudo bem, indo tudo mal, Ele continua sendo o Senhor. E Ele cuida de mim. Porque aí a relação com Jesus não é mais a de um sócio, não é mais a de um contratado. A relação com Jesus é de pai e filho. Filho obedece ao pai, filho se submete ao pai. E ele não fica cansado de obedecer ao pai. Ele não fica cansado de submeter ao pai,
Pelo contrário, porque ele se submete ao Pai, não é ele que está indo lá trabalhar para botar comida dentro de casa, mas é o Pai. É a mesma coisa com Deus, porque eu me submeto a Ele que é o meu Pai. É Ele que está garantindo todas as coisas. Então tudo bem. E quando parece que me falta, o apóstolo Paulo disse, eu aprendi a me alegrar em toda circunstância. Tendo muito, tendo pouco. O Senhor é glorificado. Eu vou viver sabendo que Ele é autoridade sobre todas as coisas. Eu não vou me desesperar, porque o Senhor é que cuida. Tome sobre si o jugo dele. Mas isso não é feito com você simplesmente declarando, tu és o Senhor. Não, isso acontece com você de fato, se encontrando com Deus em submissão a Ele. Em submissão a Ele. Coloque a sua vida como uma vida que é a vida de Cristo através de você. Porque só assim que você vai descansar no Cristo que vive através de você. É pelo poder dele, não o seu. Então não é só entregar, Senhor, tu és o Senhor, tu cuidas. E continuar fazendo tudo errado na vida. É entender que a vida agora é uma vida de relacionamento com Deus. Isso é uma coisa importante. Vou abrir um parênteses aqui para falar sobre santidade. Falamos sobre santidade um pouquinho semana passada, vamos falar sobre santidade hoje de novo. A gente tem duas visões de santidade erradas. Tá, incompletas, erradas não, incompletas. Duas visões incompletas. Primeiro, a visão de que santidade é um gabarito que eu preciso cumprir para Deus me aceitar. Essa visão é completamente errada. Né? Essa visão é completamente errada. Eu preciso cumprir esse gabarito, eu preciso fazer isso, preciso fazer essas coisas. Assim Deus me aceita. Eu sou uma pessoa boa, então eu vou para o céu. Eu sou uma pessoa correta, então Deus me ama. Senhor, eu dei tudo para o Senhor, agora o Senhor retribui. Eu estou em falha com Deus, Deus vai me castigar. Essa visão é errada de santidade. É o Deus como alguém que te cobra, é o Deus como um avaliador. A outra visão de santidade entende que não é assim, que Deus não é esse. Deus não é esse. Deus é aquele que me estimula a ir além. Deus não é mais um avaliador, Ele é um treinador, Ele é um técnico. Ele fica me impulsionando, me ajudando, trabalhando, me exercitando para eu chegar além, para eu ir mais, para eu fazer cada vez mais. Para eu alcançar alguma coisa. Essa visão é incompleta. Não é errada, a palavra de Deus fala, né, sobre nós corrermos no estádio, mas ela é incompleta, porque ela ignora o relacionamento pai e filho. E tem gente que está cansada de Deus, porque pensa em Deus como aquele instrutor da academia, sabe? Você não sabe que ir na academia é bom, fazer exercício é bom, né? Aí você não vai. Por que você não vai? Porque você não quer, porque é chato pra caramba, porque cansa, né? Não vai. Mas é bom. Aí você fala, mas eu não vou, porque está muito chato, eu me canso muito, eu fico todo quebrado, e eu nem perdi tantos quilos quanto eu queria. O nosso relacionamento com Deus às vezes é assim. Você vem para a igreja, você faz um monte de coisa, você faz, nossa, abençoa e trabalha aí. E depois você fala, olha, mas também, né, Deus, chega, né? Eu nem estou tão melhor assim. Eu nem estou tão mais tranquilo assim. Eu nem estou frutificando mais o Espírito dessa forma. Mas santidade também não é isso. Santidade é um relacionamento com Deus. Santidade é um relacionamento com Deus. A santidade é demonstrada em obras típicas de quem tem um relacionamento com Deus. Falei sobre isso com você uma vez, né, Silvio? Sou amigo do Silvio. Todo mundo sabe que eu sou amigo do Silvio. Se algum dia você vê eu falando mal do Silvio, isso vai denotar que eu não tenho um bom relacionamento com ele e que eu não sou amigo dele. Mas o fato de eu ser amigo dele coloca na minha vida uma série de obras que são típicas de quem é amigo. Se você vier falar mal dele para mim, eu vou falar, não, peraí, ele não é assim. Se eu for fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa pelo amigo. Entende? É a mesma coisa com Deus. Nós temos um relacionamento com Ele. E isso nos leva a uma vida de santidade. Esse relacionamento se dá também no descanso. E esse relacionamento se dá em nós obedecermos. Nós obedecemos porque temos um relacionamento com Ele. E não para termos um relacionamento com Ele. Nós obedecemos porque na obediência nós nos encontramos e caminhamos com Ele. E a gente entende. O Senhor Jesus Cristo diz, aquele que ouve minhas palavras e não pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, bateu o vento e deu com ímpeto contra aquela casa e ela caiu. Mas o homem que ouve as palavras e pratica, vem a mim e toma o jugo, esse é semelhante a um homem que construiu sua casa na rocha.
E veio a tempestade, bateram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava sobre a rocha. Tempestade virá sobre qualquer casa. Mas aquele que tem uma vida de relacionamento com Deus, não desespera. Aquele que leva o jugo do Senhor sobre si, sabe que o Senhor está cuidando de todas as coisas. E aí ele pode viver uma vida sabendo que o Senhor está gerenciando tudo. E o que acontecer pela frente eu encaro pelo poder de Cristo e não pelo meu. Então o segundo verbo. Primeiro verbo, venham a mim. Segundo verbo, tome o jugo. E o terceiro verbo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Venham a mim, tomem o meu jugo e aprendam de mim. E aí a gente precisa aprender de Jesus. Aprender o quê? Do que ele está falando aqui? Ele está falando de duas coisas. Mansidão e humildade. Porque o orgulho e a ambição e a vontade de se impor ao outro, a agressividade, são meios de explorarmos e de nos explorarmos. Quando você acha que você não ocupa o lugar que você deve ocupar, mas que você deve estar lá, esse orgulho te leva a uma autoexploração. Quando você está cheio de vontade de se impor aos outros, de que a sua vontade seja feita acima da vontade dos outros, que o seu jugo seja posto nos outros ao invés do jugo de Cristo sobre você e você sendo servo de todo mundo, quando você pensa assim, você está tirando Deus do lugar por um coração que não é manso nem humilde. E com esse orgulho todo, vai começar a exigir de si mesmo como um Deus que te escraviza. E você vai se explorar até você não aguentar mais. Viva uma vida de mansidão e humildade. Mansidão e humildade. Não é à toa que a gente fala que quando alguém está nervoso, está estressado. Está estressado. Porque a gente já sabe que esse nervosismo, essa ira, essa falta de mansidão é típica de gente que está cansado. É típica. Olhemos para Jesus Cristo e vivamos humildes. E por humildade, adotemos um coração manso. E é isso que a palavra nos ensina, aqui em Mateus mesmo, no Sermão do Monte. Jesus Cristo fala que os mansos herdarão a terra. A gente acha que os donos do mundo são aqueles que se impõem sobre os outros. Mas Cristo diz que quem herda a terra é o manso. É o manso. Aprender de Cristo a mansidão de Cristo. Aprender de Cristo a humildade de Cristo. Olhar para Ele e dizer, Senhor, é o Senhor que está sobre mim. É o Senhor que é o Senhor de todas as coisas. E mesmo assim o Senhor me alcançou em Cristo com toda a mansidão e humildade. Que eu possa viver assim também em direção aos outros. Mas você só vai chegar nesse ponto se você for até Jesus. E você tomar o jugo de Jesus sobre a sua vida. Por isso eu insisto mais uma vez, eu tenho insistido bastante nesse assunto com os irmãos, mas vou insistir mais uma vez. Tenha tempo de devoção com Cristo. Um tempo de leitura e de meditação na palavra de Deus e de oração. Mas tenha também um tempo de descanso. Tenha um tempo de celebrar com Jesus. Quando a gente senta na mesa com gente que a gente ama, Jesus está sentado com a gente ali. A não ser que você sentou na mesa para pecar, para ficar falando mal dos outros, aí não. Que Jesus não toma parte do pecado. Mas se você sentou para exercer amor, se você sentou para exercer perdão, reconciliação e sorrir, ali Jesus Cristo está. E eu quero terminar com uma ilustração. Tem um livro que eu gosto muito. Na verdade, são 3 livros. O Senhor dos Anéis. Ouviram falar do Senhor dos Anéis? Você não leu o livro, você já assistiu o filme. Assistiram o filme, Senhor dos Anéis? Os filmes, né? Assistiram? O Senhor dos Anéis foi escrito por um cristão. John Ronald Reuel Tolkien. J.R.R. Tolkien. O Tolkien escreveu esse livro e não é uma metáfora cristã, mas tem muito de cristianismo no livro, você vê isso. E ele conta sobre uma jornada de amigos que precisam ir até um lugar para destruir um artefato mágico maligno. Tá certo, né, Diego? Uma jornada longa, cansativa, e eles tudo baixinho, com as pernas curtas. Não sei por que eu gosto desse livro. Acho que eu me identifico um pouco.
E eles estão nessa jornada longa, andando, e amizade, vai indo, e tem as rusgas, e tem as dificuldades. E aí, eles, num determinado momento, recebem lá um pão. É um pão, um bolo, que é meio mágico, assim. E aí o autor diz no livro, olha, esse bolo, só um pedacinho que você come dele, você já fica de pé. Que bolo, hein, Selma? Olha lá, hein? Tem que aprender essa receita, né? Um bolo, né? E aí o livro, e o filme também tem, mas o livro tem mais vezes, em vários momentos eles param. E eles param a jornada deles. São uma jornada seríssima, o mundo depende deles. Como a nossa jornada. Jornada seríssima. Mas eles param, eles sentam, eles comem um pedaço do bolo. E eles cantam, e eles se alegram, e eles dormem, e eles levantam e continuam andando. A gente para, a gente senta, a gente come de um pão que é Jesus Cristo. E a gente levanta e a gente continua a nossa jornada. Porque assim é o Senhor que está renovando as nossas forças, como Ele prometeu que faria. Então que nós vivamos uma vida na qual nós vamos a Cristo. Tomamos o jugo de Cristo e aprendemos de Cristo. E assim vamos viver sem nos cansar. Amém, queridos?